Um outro ponto bem relevante é essa questão, oferta ou cachê. O apóstolo Luiz Hermínio tem uma reflexão bastante edificante para a igreja, que é: só há quem cobre porque há quem pague. É verdade, mas eu também acrescento o seguinte ponto: só há quem cobre porque também há quem desonre. E na sua opinião, o que é que você acha da igreja que convida o pregador e a banda e não os honra? Então, quando eu faço essas reflexões nas minhas redes sociais, as pessoas vêm: mas por que vocês conectam honra com dinheiro? Aqui que está um ponto bem peculiar. Quem disse que honra não tem conexão com o dinheiro? Olha só, Deus não precisa de ninguém, autossuficiente, autoexistente, mas não permite que você chegue na presença dele sem tributar, sem ofertar, seja a si mesmo, seja uma dádiva, um presente em reconhecimento que dele é tudo e ele é tudo. Então a honra, ela se manifesta, ela se revela. Então se você diz que honra alguém, mas essa honra nunca se revela, nunca é concreta, não é honra, só uma teoria. Então a honra, ela começa desde o momento do convite, ela começa no aeroporto. Então olha só, no meu caso, eu já fiquei 1 hora, quase 2 horas em aeroporto esperando a pessoa que me fez o convite. Aí eu pergunto para você, eu consegui fluir no altar, na plataforma dessa pessoa, desse irmão? É claro que não, porque a desonra que ele vai me oferecer financeiramente já é o procedimento dele, já é a maneira que ele opera. Então ele me desonra do momento que me convida até o fim. Se ele não me deu uma oferta honrosa, é porque ele não me honrou de maneira nenhuma. E isso aqui a gente tem que atentar de maneira humilde. Aí você pode perguntar: Anderson, então, o que seria honra? Eu respondo de maneira absoluta. O que você faria se eu fosse Jesus? O que você me daria se eu fosse Jesus? Como você me hospedaria? O que você me daria de comer se eu fosse Jesus? Aqui a gente resolvia. Então, eu não concordo com a imposição, né, financeira, mas tem muita gente desonrada, né, tem muita gente que aproveita da fome do povo de Deus, como eu disse no vídeo anterior, para gerar um preço. Isso é pecaminoso. Mas tem gente gerando valor no seu ministério, agregando procedimentos de autodefesa, que foram tão desonrados que não querem sair de casa sem a mínima garantia que serão protegidos, que serão resguardados, porque deixaram seu lar, sua igreja local, sua família, seus filhos e por aí vai. Então nenhum ministro do Evangelho quer sair de casa para ser tratado mal, desonrado. Eu mesmo, ano passado, tive uma experiência drástica no Rio de Janeiro com um pastor que me convida e empresário bem-sucedido, uma mega casa. E pediu para eu hospedar na casa e não no hotel. Eu falei ok. E quando eu cheguei na casa do camarada, ele me deu 2 opções: ou dormir no chão, num colchão dessa espessura, ou dormir na cama do filho dele de 3 anos de idade, no qual do meu joelho para baixo as minhas pernas ficariam de fora. E você fica extremamente constrangido. Você ama a igreja, você ama Jesus, você quer servir, mas mais uma vez eu não fui naquele altar, porque a honra não era o DNA daquele homem e não era o DNA daquela igreja. Então como que a gente pode resolver isso, gente? Discipulando o povo de Deus, ensinando o povo de Deus a se tornar maduro, pleno, entendendo isso. O que é honrar alguém? Jesus Cristo disse que se alguém fosse recebido em nome dele, por mais que fosse com um copo com água, essa pessoa que o recebeu não ficaria sem recompensa, sem galardão. Então muitas pessoas chamam isso de cultura de honra. Não, mas a gente não precisa nem dar nome, é o que Jesus mandou, é o nosso DNA, é o nosso caráter. E finalizando, pontuando isso novamente. O que seria honra? Dar a alguém o que se daria ao próprio Cristo se ele tivesse presente. Então, se eu recebesse Jesus na minha igreja, como que eu ia tratar ele? Qual oferta eu daria a ele? O que eu daria a ele de comer? Como eu trataria ele?
você não conseguir responder essa pergunta, você ainda não está pronto para entrar nessa discussão aqui entre cachê e oferta. Como eu disse, sou extremamente contra, mas a gente tem um outro problema tão equivalente quanto a igreja que não sabe respeitar os servos de Deus e os ministros que Deus levantou. Deus te abençoe grandemente.